Bom, para falar mais sobre os aeroportos, Ricardo Salles, é bem-vinda essa privatização, essa abertura à iniciativa privada para tentar melhorar o atendimento à população? Bom, toda desestatização é bem-vinda, né? Aquilo que o setor privado pode fazer, certamente ele faz melhor do que o Estado, independentemente do governo. Desse, de outros, qualquer um, sempre o setor privado consegue prestar um serviço mais eficiente, mais econômico, gerar mais empregos, né? Portanto, atender melhor a população. No setor de infraestrutura, o Brasil não tinha avançado muito. Foi neste governo que se conseguiu fazer na parte ferroviária, portuária e aeroportuária grandes avanços. Fizemos também no setor de concessão de parques, enfim, várias vendas de imóveis. Infelizmente, o que a gente viu ao longo desses 3 anos e meio foi que o processo de desestatização ou privatização ou concessão, conforme esse seja o caso, são muito mais lentos do que a sociedade espera e gostaria. E também gostaríamos aqueles que foram ou fazem parte do governo. O Brasil cria rapidamente estatais, mas demora muito para se livrar delas. Então, efetivamente, embora não tenha tido a velocidade que todos gostariam, pelo menos avançou muito alguns setores específicos. Esse dos aeroportos, por exemplo, deve proporcionar à sociedade melhores instalações, melhores serviços, mais opções de restaurantes, de lojas, de infraestrutura e também um ganho imobiliário no entorno de todas essas infraestruturas, porque com melhor dinamismo, maior dinâmica desses segmentos e dessas áreas, todo o entorno se beneficia, além de gerar muito mais empregos. Diogo, você concorda com o Salles que toda desestatização é boa? No caso dos aeroportos, além de prós, vê contras também? Essas possíveis melhorias de serviços podem acarretar preços muito altos para os passageiros? Olha, Adriana, eu concordo com o Salles no geral, porque de fato é algo a ser perseguido. Quer dizer, a privatização é algo a ser esperado, a buscado. Geralmente o Estado de fato não é um bom empresário. Agora, eu considero também que qualquer privatização não significa que seja boa, né? As privatizações têm que ser feitas de maneira correta, de maneira cuidadosa, para que de fato elas venham a prestar um bom serviço à população, venham a significar uma melhoria, né, nos serviços, nos bens e na infraestrutura que é oferecida. No caso dos aeroportos, além da infraestrutura de serviços, restaurantes, lojas, como foi apresentado pelo Salles, também as questões de segurança, as questões de acesso também devem ser bem discutidas com o poder público municipal, por exemplo, para resolver problemas sérios, como é o caso de Congonhas, com a questão de trânsito ao redor do aeroporto, né? Agora, é muito importante também lembrar que após as privatizações, e as regras aparentemente estão bem estabelecidas, já que foram aprovadas pelo TCU, é preciso ter a fiscalização do Estado para alguns tipos de serviços. É o caso que vai ser realizado aí pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para garantir que haja também um acréscimo de segurança prestado por esses aeroportos que venham a ser privatizados. Esse governo avançou pouco na privatização, que foi algo prometido na campanha de 2018, e este ano tenta aí recuperar um pouco do tempo perdido com a privatização ou a desestatização da Eletrobras e agora dos aeroportos. Cristina, são processos que demoram, deveriam ser mais rápidos? A gente gostaria que fossem mais rápidos, mas em relação ao que vem sendo feito nesse governo e a suposta lentidão em relação à promessa feita em campanha, a gente não pode esquecer dos 2 anos de pandemia, né? Nenhuma aprovação de desestatização ou de privatização acontece sem o aval desses outros órgãos aí, por exemplo, o TCU e principalmente do Legislativo. E a gente sabe que o Legislativo esteve focado especificamente nas questões da pandemia, que foram todas muito mais urgentes nos 2 últimos anos. E vamos lembrar também, em 2019 e 2020, sofrendo com o boicote especificamente de Rodrigo Maia, que sentou em cima de um monte de projetos de interesse do governo apenas e tão somente para atrapalhar o governo. E eu queria destacar em relação a Congonhas especificamente, essa avaliação aí do Tribunal de Contas da União, porque a decisão da Corte foi unânime, absolutamente todos
os que analisaram, lá os ministros que analisaram a questão de Congonhas aprovaram a privatização, ou a desestatização, ou a concessão, enfim, são várias categorias aí, né? E lembrar aqui que os investimentos esperados podem chegar a 7 bilhões e 300 milhões de reais. A expectativa do governo é viabilizar essa 7ª rodada de leilões até 15 de agosto. Então, vai talvez muito próximo do período eleitoral, mas dentro do que esperava o governo. O governo não pode deixar de trabalhar apenas porque é ano eleitoral. Os opositores vão bater nessa tecla na campanha de que é eleitoreiro, de que o governo isso, o governo aquilo. Estejamos atentos. Se o governo não fizer, vai ser cobrado por não ter feito o que prometeu lá na campanha de 2018, como o próprio Diogo lembrou aí, né? E aí a gente precisa lembrar também que o governo mantém firme aquela linha de não oferecer só o filé mignon das concessões. Ele está colocando, por exemplo, nesse bloco de Congonhas, mais 10 aeroportos no pacote. E isso foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Aeroportos menores, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará. Então, tem aeroportos de interior aí também sendo colocados no mesmo pacote para que justamente a população dessas áreas, dessas regiões com menor oferta de voos não fique prejudicada. Quer dizer, a empresa que entra aí na busca por concessão, né, na tentativa de conseguir a concessão de Congonhas, vai ter que atender e vai ter que atender seguindo regras. Então, isso garante para a população um serviço bom, um serviço prestado a contento, porque quem assume o aeroporto de Congonhas se obriga a isso. E eu queria lembrar mais uma coisa também para nós, eleitores, cidadãos brasileiros, usuários de aeroportos, ficarmos atentos, que é a questão justamente desses outros serviços que são prestados nos aeroportos. São caríssimos. É inadmissível que a gente tenha que pagar R$10, R$12, R$15 por um copo de suco numa lanchonete de aeroporto, quando a gente consegue fora do aeroporto, às vezes a poucos quilômetros de distância, um suco, o mesmo suco com a mesma qualidade, por 1/3 do preço, às vezes até menos ainda. Então isso precisa também a gente precisa ficar de olho para que não continuem esses preços altíssimos para o usuário.